Conta o manuscrito beneditino que o diabo teve a ideia de fundar uma igreja. Machado de Assis, quero fundar uma igreja. Chame Deus para que possamos resolver esse problema. Está bem, chamarei. Aguarde a audiência. Que, embora os lucros do diabo fossem contínuos e grandes, ele se sentia humilhado com o papel avulso que exercia desde séculos. Sem organização, sem regras, sem cânones, sem ritual, sem nada. Vivia, por assim dizer, dos remanescentes divinos, dos descuidos e obséquios humanos. Nada fixo, nada regular. Portanto, ele propôs essa audiência para requerer seus direitos sobre a humanidade. O que vocês têm a dizer sobre isso? Construirei uma igreja, escritura contra escritura, breviário contra breviário, para que tenha minha mesa com vinho e pão à farta, as minhas prédicas, bulas, novenas e todo demais aparelho eclesiástico, para que meu credo seja o núcleo universal dos espíritos, a minha igreja uma tenda de Abraão. E depois, enquanto as outras religiões se combaterem e se dividirem, a minha igreja será única. Não acharei diante de mim nem Maomé, nem Lutero. Há muitos modos de afirmar, há um só de negar tudo. Dizendo isso, o diabo sacudiu a cabeça e estendeu os braços, com um gesto magnífico e varonil. Em seguida lembrou-se de estar ao lado de Deus, e portanto decidiu desafiá-lo. Levantou os olhos, acesos de ódio, ásperos de vingança, e disse rindo, apontando para ele. A explicação é fácil, mas permiti que vos diga. Os homens são hipócritas, dizem que amam a Deus, mas na verdade seguem e amam a mim. Sabes o que dizes? A humanidade tem salvação, e recolherei todos no juízo final. Provavelmente ninguém mais virá ter convosco. Não tarda muito que o céu fica semelhante a uma casa vazia, por causa do preço, que é alto. Daí irão se viciar na minha hospedaria barata, a minha igreja. Estou cansado da minha desorganização, do meu reinado casual e adventício. É tempo de obter vitória final e completa. Vieste dizê-la, não legitimá-la. Tens razão, mas o amor próprio gosta de ouvir o aplauso dos mestres. Verdade que nesse caso seria o aplauso de um mestre vencido e uma tal exigência. Caro Machado de Assis, desço à terra, vou lançar minha pedra fundamental. Me autorizas? Faças o que quiseres. A humanidade escolherá quem quer seguir. Quereis que venha anunciar-vos o remate da obra? Não é preciso. Basta que me digas desde já por que motivo. Cansado há tanto tempo da tua desorganização, só agora pensaste em fundar uma igreja. Bom, só agora concluí uma observação, começada desde alguns séculos. E é que as virtudes, filhos do céu, são em grande número comparáveis a rainhas, cujo manto de veludo rematasse de franjas de algodão. Ora, eu proponho-me a puxá-las por essa franja e trazê-las todas para a minha igreja. Atrás dela virão de seda pura. Velho retórico. Olhai bem, muitos corpos que ajoelham aos pés de Deus nos templos do mundo trazem anquinhas da sala e da rua. Os ossos tingem-se do mesmo pó. Os lenços cheiram aos mesmos cheiros. As pupilas centelham de curiosidade e devoção entre o livro santo e o bigode do pecado. Veja o ardor, a indiferença, ao menos, com que os cavalheiros põem em letras públicas os benefícios que liberalmente espalham. Ou sejam, roupas ou botas ou moedas, ou quaisquer dessas matérias necessárias à vida. Mas não quero parecer que me detenho em coisas miúdas. Não falo, por exemplo, da placidez com que o padre, nas procissões, carrega piedosamente ao peito o amor de Deus e uma comenda. Propomos negócios mais altos. Tu és vulgar, que é o pior que pode acontecer a um espírito da tua espécie. Tudo que diz está dito e redito pelos moralistas do mundo. É assunto gasto, e se não tens força, nem originalidade para renovar um assunto gasto, melhor é te cales e te retires. Olha, todas as minhas legiões mostram no rosto os sinais vivos do tédio que lhes dás. Como sabeis, sou espírito que nega. Negas até mesmo a morte sublime dos que merecem o céu? Nego tudo. A misantropia pode tomar aspecto de caridade. Deixar a vida aos outros para o misântropo é realmente aborrecê-los. Retórico e sutil. Vai, funda tua igreja, chama todas as virtudes, recolhe todas as franjas, convoca todos os homens,
Mas vai. Então, que assim seja. Está concedido. Podes descer à terra e fundar tua igreja. O julgamento terminou. Debalde, o diabo tentou proferir alguma outra coisa. Deus impusera-lhe o silêncio. Os serafins, a um sinal divino, encheram os céus com as harmonias de seus cânticos. O diabo sentiu, de repente, que se achava no ar, dobrou as asas e, como um raio, caiu na terra. Uma vez na terra, o diabo não perdeu um minuto. Deu-se depressa em enfiar a cogula beneditina como hábito de boa fama e entrou a espalhar uma doutrina nova e extraordinária, com uma má voz que reboava nas entranhas do século. Ele prometia aos seus discípulos e fiéis as delícias da terra, todas as glórias, os deleites mais íntimos. Confessava que era o diabo, mas confessava-o para retificar a noção que os homens tinham dele e desmentir as histórias que, a seu respeito, contavam as velhas beatas. Era assim que falava, a princípio, para excitar o entusiasmo, espertar os indiferentes, congregar, em suma, as multidões ao pé de si. E elas vieram. E logo que vieram, o diabo passou a definir a doutrina. A doutrina era a que podia ser na boca de um espírito de negação. Isso quanto à substância, porque, acerca da forma, era umas vezes sutil, outras cínica e desvelada. Clamava ele que as virtudes aceitas deviam ser substituídas por outras, que eram as naturais e legítimas. A soberba, a luxúria, a preguiça foram reabilitadas, e assim também a avareza, que declarou não ser mais do que a mãe da economia, com a diferença que a mãe era robusta e a filha uma esgalgada. A ira tinha melhor defesa na existência de Homero. Sem o furor de Aquiles não haveria a Ilíada. Musa canta a cólera de Aquiles, filho de Peleu. O mesmo disse da gula, que produziu as melhores páginas de Rabelais, e muitos bons versos de Isope. Virtude tão superior que ninguém se lembra das batalhas de Luculo, mas das suas ceias. Foi a gula que realmente o fez imortal. Mas, ainda pondo de lado essas razões de ordem literária ou histórica, para só mostrar o valor intrínseco daquela virtude, quem negaria que era muito melhor sentir na boca e no ventre os bons manjares, em grande cópia, do que os maus bocados ou a saliva do jejum? Pela sua parte, o diabo prometia substituir a vinha do Senhor, expressão metafórica, pela vinha do diabo, locução direta e verdadeira, pois não faltaria nunca aos seus com o fruto das mais belas cepas do mundo. Quanto à inveja, pregou friamente que era a virtude principal, origem de prosperidades infinitas, virtude preciosa que chegava a suprir todas as outras, e ao próprio talento. As turbas corriam atrás dele entusiasmadas. O diabo incutia-lhes, a grandes golpes de eloquência, toda a nova ordem de coisas, trocando a noção delas, fazendo a